Olá, eu sou a Giovana, sou analista no escritório de processos e eu vou falar para vocês sobre o nosso quadro do Trello, que é a ferramenta que nós utilizamos para fazer o gerenciamento das iniciativas de melhoria de processos. Então, nós temos um quadro formatado lá no Trello, que ele é baseado no ciclo de melhoria e transformação de processos, e ele também alimenta um painel de BI, na verdade são dois painéis de BI, que a gente utiliza então para fazer acompanhamento e gestão dessas iniciativas. E a partir de agora, com a criação dos núcleos de processos, os NUPROCs, esse quadro está disponibilizado para ser utilizado aí pelos NUPROCs também, para que eles façam a gestão das suas iniciativas e para que nós possamos fazer um acompanhamento global de todas as iniciativas de processo que estão acontecendo no Estado. Então, eu vou mostrar para vocês aqui esse quadro. O Trello ele é baseado no sistema Kanban, então ele é formado por uma série de listas aqui na vertical, e cada uma dessas listas é composta pelos cartões que vão sendo adicionados, né? Aqui no nosso caso, nós já temos vários cartões adicionados. Vou fazer um tour aqui pelo Trello e mostrar mais ou menos para vocês como a gente utiliza. Começando aqui pela primeira lista, então nós temos as orientações para o quadro. O primeiro cartão aqui, ciclo de melhoria e transformação de processos. Esse cartão, ele traz uma série de informações acerca do ciclo, né? O ciclo do EPROC, a metodologia, traz também modelos de documentos e as ferramentas que são utilizadas. Então, a gente tem aqui o link para as ferramentas e os modelos dos documentos e artefatos do ciclo, né? Então, a gente tem modelo de plano de trabalho, modelo de Canvas e assim por diante. O segundo cartão, ele traz informações sobre a criação de cartões. Então, cada vez que você for criar algum cartão, ou na primeira vez que você for criar um cartão, aqui traz todas as informações sobre o nome padrão para o cartão, a descrição, as informações que devem ser contidas nesse cartão, e bem como um modelo aqui do checklist que vai em todos os cartões. Então, tem todas as informações aqui. Ainda assim, nós temos aqui o próximo cartão, é um exemplo de cartão. Então, a ideia é que você possa entrar aqui e fazer uma cópia desse cartão, né? Aí, ele já vem com a descrição aqui do cartão padrão, com o checklist também, que é padrão da melhoria de processos, e aí só tem necessidade de seguir as outras orientações ali do cartão anterior, colocando aqui quem são os membros do cartão, quais são as etiquetas que vão ser utilizadas. O próximo cartão que nós temos aqui, então, é sobre a publicação no dados.ec.gov.br. Então, o portal de dados abertos é o repositório oficial de processos do Estado. Então, é lá que nós publicamos todos os processos que são desenvolvidos pelo EPROC. Então, como está dizendo aqui, essa publicação é responsabilidade do EPROC, mas está aqui também as informações, caso alguém tenha curiosidade, eventualmente precise fazer uma publicação. Aqui tem um passo a passo também e a forma de fazer o preenchimento lá no dados abertos. E o último cartão que nós temos aqui, então, é o de material complementar. Isso aqui é um repositório de conhecimento, basicamente. Então, aqui vão sendo incluídos artigos interessantes, conteúdo que a gente acha que possa ser útil aí para os colegas, né? Relativos à gestão de processos ou mesmo ao ciclo, ou outras metodologias que sejam interessantes de serem estudadas. A segunda lista que nós temos aqui no quadro, então, é o backlog. E essa lista, ela é para aqueles processos que eles já foram priorizados dentro do órgão, mas eles ainda não começaram o ciclo de melhoria propriamente dito. Então, vocês podem adicionar o cartão aqui no backlog, e aí quando começar realmente o desenvolvimento da melhoria, aí vocês arrastam o cartão aqui para a próxima lista, que é a compreensão do processo. As próximas listas, elas seguem basicamente as etapas lá do ciclo de melhoria e transformação de processos. Então, eu tenho aqui a compreensão do processo, a seguir eu tenho a proposição da melhoria, validação da melhoria, em implementação, publicação do processo e, finalmente, a lista implementada. É bem importante que, conforme o processo for avançando nessas etapas do ciclo, o cartão seja movimentado aqui no Trello,
porque isso alimenta lá o painel de BI e aí por lá que a gente tem esse acompanhamento de quais processos estão em cada etapa. Algumas vezes se está demorando muito o processo, por exemplo, está parado numa etapa específica, e a gente pode averiguar o que está acontecendo, se tem algum problema de errado com aquele processo, né, ou alguma dificuldade mais específica. E essa última lista aqui do ciclo, então, é a lista implementado. E ao mover o cartão aqui para essa lista, tem algumas características interessantes que têm que ser levadas em conta. Então, lá naquele cartão com a orientação, vocês vão encontrar essas informações, mas quando mover o cartão aqui para a lista implementado, tem algumas informações que têm que ser adicionadas ao cartão, tá? Para ele ficar também correto lá de acordo com os requisitos lá do BI. A seguir, a gente tem mais outras duas listas adicionais, que aí elas não fazem parte propriamente dita do ciclo. Então, nós temos a lista de iniciativas paralisadas. Aqui são incluídos os processos que, por algum motivo, a iniciativa ficou parada por mais de 2 meses. Então, por exemplo, houve mudança no gestor daquele setor que estava desenvolvendo o processo, ou então um servidor que era uma pessoa-chave na melhoria do processo está afastado ou saiu do setor por algum motivo, por mais de 2 meses isso fica parado, então a gente move aqui para as iniciativas paralisadas. Isso aqui foi criado até com o propósito de a gente não ter muitos cartões que estão paralisados, obstruindo, digamos assim, a visualização do quadro como um todo. E por último, nós temos a lista dos processos em revisão. Então, a revisão faz parte do ciclo de melhoria de processos, ela pode acontecer a qualquer tempo após finalizada a melhoria, então o processo está implementado e pode ocorrer a necessidade de uma revisão, pode ser demandada pelo dono do processo ou o próprio EPROC ou os NUPROCs podem iniciar, né, essa revisão. E aí a gente cria uma cópia daquele cartão, aquele cartão que está aqui no implementado, que a iniciativa já foi finalizada, nós vamos criar uma cópia desse cartão e colocar essa cópia aqui no processo em revisão. Alterando também o nome do processo, né? Colocando aqui em frente ao nome do processo a palavrinha revisão, para ficar padronizado aqui com os cartões que estão nessa lista. Bom, pessoal, com relação ao Trello, eu acho que é isso. Eu vou passar para falar para vocês um pouquinho agora sobre os painéis de BI, então. Então, como eu falei para vocês, nós temos 2 painéis de BI, né, 2 painéis de monitoramento. Eles estão disponíveis no site do EPROC, qualquer pessoa pode acessar. E aí aqui ele traz uma série de informações compiladas, né, que também estão lá no cartão do Trello, mas é muito mais fácil aqui para ter uma visão geral. Então aqui vocês conseguem filtrar, por exemplo, quais os processos que estão sendo desenvolvidos dentro do seu órgão, quem é o responsável por aquele processo, qual é a etapa de implementação em que ele se encontra. Nesse painel aqui específico, aqui embaixo, vocês conseguem, por exemplo, utilizar esse filtro. Então, vou colocar aqui, por exemplo, CGE. E aí eu vejo aqui a listagem dos processos que estão em desenvolvimento lá na CGE, qual é a etapa de implementação. E aqui eu tenho um link que vai abrir o cartão lá do Trello para conseguir mais informações. O segundo painel que nós temos é esse aqui. Então, ele traz mais ou menos as mesmas informações, mas dispostas de uma outra forma. Então, aqui vocês conseguem ver também quem é o responsável, a quantidade de processo total, né? E aqui ele vem dividido por gráfico. Então, aqui no gráfico consegue ver qual órgão, por exemplo, que está tendo mais iniciativas nesse momento. Aqui é interessante esse outro gráfico aqui que a gente vê pela fase de implementação. Então, vem nesse formato de gráfico de barra e a gente consegue ver a quantidade de processo que está em cada etapa, né, de uma forma mais fácil. E aí também aqui pelo responsável daquele processo. É isso, pessoal. Então, a ideia aqui desse vídeo era dar uma visão geral para vocês sobre o Trello, né? Como é que a gente usa, como é que é o funcionamento dele. E também a opção de visualização ali dos processos através do painel de BI. Talvez agora para vocês não seja tão interessante, mas conforme vocês forem tendo
mais processos sendo desenvolvidos dentro do órgão e tem que fazer essa gestão. Então, acho que vai ser bem útil, assim como é útil para nós. Espero que tenham gostado e até a próxima.